noite a todos, né? Vamos todos unindo os nossos corações, os nossos melhores sentimentos. E aflorar a nossa luz, colocando Jesus entre nós, junto com os nossos irmãos espirituais de nossa casa de trabalho. E diante da luz do Mestre, nós pedimos, divino amigo, divino irmão, sê conosco no decorrer desta noite, que possamos todos compartilhar as nossas experiências, os nossos sentimentos e vibrar em luz, equilibrar as nossas almas e compartilhar todos esses nossos sentimentos. Com a graça de Deus, que assim seja. Bom, pessoal, todo início de curso, né? A gente colocou uma palestra para unir, dar boa-vinda aos novos alunos, né? Colocando um dos nossos irmãos da casa para falar sobre a sua experiência de ser espírita. Mas isso é uma coisa que a gente conversou tudo e funciona mais no presencial, né? Trocando aquele sentimento ao vivo. Então. E como isso não foi possível fazer esse ano, nós adaptamos isso para quarta-feira, com todos os trabalhadores. Vamos falar sobre ser espírita. Mas ser espírita na pandemia. Como é que nós estamos sendo espíritas na pandemia? Né? Com essa nossa virada de hábitos, de rotina, essa mudança toda. Né? O que a doutrina espírita trouxe para nós? No caso, hoje eu vou falar de mim. Né? Se eu posso falar de ser espírita, a experiência que eu posso compartilhar é a minha. Né? Como está sendo ser espírita nessa pandemia? Que a gente achou que ia ser rapidinha, né? Colocamos um aviso na porta do centro lá em março, no dia 8 de abril, sei lá, reabriremos e não sei o que e tal, né? Tal. Olha lá, está chegando abril de 2021 e ainda estamos aqui. Então, eu vou compartilhar essa história com vocês novamente. Eu vou colocar um pouquinho lá do início, né, para aqueles que não viram da primeira vez, bem rapidinho, como eu me tornei espírita, e depois a gente vai ver como está sendo ser espírita durante a pandemia. Né? Sérgio, fecharam as anotações, tá? Isso, não, tudo bem, eu estou vendo aqui Exibir. Aí. Isso, está certinho. Beleza. Então, vamos lá. Bom,
Como é que eu me tornei espírita? Deixa eu contar a história bem rapidinho para vocês. Tá? Muitos de nós lembram disso, né? Velhos ônibus da CCTC, Companhia Campineira de Transportes Coletivos, né? Depois virou Cometa de Transportes Coletivos. Tá? Então, num ônibus desse, eu passava sempre na porta do nosso centro. O nosso centro era assim. Para quem não conheceu, lá nos anos 70, o nosso centro era desse jeito. Né? Tinha acabado de construir o primeiro pavimento e tal. E eu passava ali, né? E pensava assim, esses coitados não sabem no que estão se metendo. Esse negócio de espiritismo, esse negócio coisa do capeta. Né? E pensava assim, né? Deus me livre, esse negócio de espiritismo. E era esse pensamento que eu tinha. E o tempo foi passando, tal. Passou um tempinho e eu conheci uma família em Paulínia que era espírita. E eu comecei a observar essa família, né? O que eles faziam, os exemplos que eles me davam, né? Tinham duas tias assim nessa família que, nossa, era uma abnegação total em prol das pessoas. Falei, puxa vida, mas isso não é o que eu pensava. Como é que é isso? É totalmente diferente do que eu via. E aí o que aconteceu? Eu fui ver, eu fui procurar saber o que é. Ser espírita, o que é realmente? Puxa vida, não é isso que eu pensava, não era isso, essa ideia que me davam. E aí eu fui devorar livros. Eu devorei livros. Né? Evangelho, Livro dos Espíritos. O Consolador eu li assim em algumas horas no sábado à noite. Né? A série André Luiz, tal. E aí eu cheguei à primeira conclusão. Por que que não está mudando aqui a minha tela? Primeira coisa que eu descobri, que aquele inferno que eu acreditava, né? Aquela punição eterna, onde todos os espíritas iam, né? Por seis espíritos, eu descobri que, puxa vida, de uma forma coerente, que não existia essa fatalidade do inferno, essas coisas todas. E que ser espírita era bom. Porque as pessoas que eu estava vendo, e a literatura que me mostrava, era uma coisa totalmente diferente. Era tudo aquilo que eu pensava em ser um bom religioso. Né? Então, eu fui descobrindo que ser espírita realmente era amar, conhecer, amar, servir. E, acima de tudo, servir com Cristo. Era trabalhar. Trabalhar em prol dos outros e trabalhar em prol de si mesmo. Né? E aí comecei, ia a fundo, cheguei na nossa casa, né? Primeiro dia, né? Quando, antes de começar a estudar tudo isso aí e tal, eu cheguei lá na porta do centro, estava o Pedro Paulo lá na porta, eu com aquele peito de pombo, falei, quero trabalhar aí. Ele falou, calma, não é assim, vamos estudar primeiro. E aí eu fui fazer o curso de estudos doutrinários, isso era 1980, tá, gente? E fui aprendendo, E uma coisa que eu aprendi através desses anos todos, né? Que quando a gente faz aquela pergunta, quem é Deus? Onde está Deus? Vocês já vão entender porque tem esses peixinhos aí.
E a melhor resposta está no Emmanuel, num prefácio dos livros do André Luiz, quando ele diz assim, que Deus está para nós como a água está para o peixe. Ou seja, nós estamos em Deus. Aquilo me deu... Né? Eu passei a não querer entender Deus, porque quem era Deus? Porque Deus, para mim, se tornou algo incompreensível do meu tamanho. Eu só aprendi que um dia eu ia chegar lá para entender, saber quem era Deus, ou o que era Deus, como Kardec perguntou. Mas a coisa mais gostosa que eu aprendi, que Deus não estava no céu, não existia um céu lá longe, lá em cima, né? Nós estávamos nele. E que só dependia de cada um de nós abrir. É como um balde tampado dentro da água, né? Você tira a tampa, ele inunda. Deus era assim. Então, isso foi um alívio, uma coisa tão gostosa. E eu fui aprendendo, fui estudando, fui vendo, né? Os horizontes cada vez mais se ampliavam. Cada horizonte que eu chegava, aparecia um outro maior. E isso fui entendendo um pouco o que o Sócrates queria dizer, né? Que eu sei que nada sei, que quanto mais eu sei, mais eu sei que tenho que aprender. Então, a doutrina espírita, o espiritismo foi fazendo isso comigo, foi me mudando. E começou lá atrás com o exemplo daquelas pessoas. Não com blá, 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 com falatório, mas foi com um exemplo que me levou a tudo isso, me levou a estudar, né? Então, com um horizonte desse tamanho, né? Eu passei a ver a nossa casa espírita, onde eu via a casa do capeta, né? Hoje a casa já está assim. Eu passei a ver dessa maneira, como uma casa onde era a casa, inclusive, de Cristo, do nosso Jesus Cristo, daquele Jesus Cristo que eu acreditava, né? Uma casa de trabalho, né? Em prol das pessoas. Então, isso mudou completamente a minha existência, né? A minha vida. Mas aí passaram-se 40 anos. De repente, pandemia, tudo fechado. Meu Deus do céu! E agora? Como é que eu vou fazer sem poder ir nos meus trabalhos lá no centro? Né? Nas segundas-feiras, no TME, nas terças-feiras, nos estudos, nas quartas, nos passes. Né? Puxa vida! Ficar preso em casa, sem poder ir no centro. Como que eu vou fazer? E agora? Mas espera aí. Eu passei 40 anos estudando. E uma das coisas que a espiritualidade me ensinou, uma das coisas que eu aprendi nos livros, e uma das coisas que a minha sensibilidade mediúnica me mostrou, e quantas vezes eu vi, que a nossa casa de alvenaria, ela é infinitamente menor do que o nosso tamanho, do que o tamanho do nosso centro, na sua dimensão espiritual. Que o nosso centro é muito maior do que aqueles tijolos, né? Aquele projeto maravilhoso que o Eloy fez, né? Que nós nos acomodamos lá dentro, mas quantas vezes nos trabalhos eu via, né? A sala de maneira diferente. Eu via a nossa sala ali, as paredes, mas eu via também uma equipe lá dentro, as paredes muito maiores. O Ivete não assusta, mas o espírito que estava, o tamanho do espírito que estava atrás do você ali. Hã?
Então, eu falei, puxa vida, isso não vai me limitar. A vida continua. Eu posso estar lá a hora que eu quiser. A equipe está comigo a hora que eu quiser. Porque foi isso que eu aprendi. Eu posso pôr em prática isso. E o que nós fizemos? Exatamente. A hora que eu quero ir no centro, é só mentalizar a casa, me imaginar lá, e é isso que acontece. Eu estou lá dentro. Eu estou trabalhando lá dentro. Eu posso trabalhar lá dentro. Eu posso pedir ajuda lá para os meus irmãos. Então foi isso que aconteceu. Colocando em prática tudo aquilo que eu aprendi e que minha fé me ajuda a colocar em prática. Então, quantas vezes forem necessárias e foram necessárias, nós estivemos no centro. E aí nos organizamos os grupos continuam trabalhando. Toda segunda-feira, né, principalmente o grupo da segunda-feira que faz o atendimento, o TME, tratamento médico espiritual, nós nos reunimos todo santo dia, na realidade, na medida do possível, de segunda a sexta, 7 horas da noite, nós estamos ali reunidinhos, em prol daquelas pessoas que estão necessitadas, estão ali doando os nossos fluidos. Então, eu sei que eu não preciso estar lá na casa de corpo presente, mas em espírito, para fazer essa doação, né? Então, todo santo dia, graças a Deus, às 7 horas da noite, quando não tem nenhum impedimento, nós estamos lá na casa trabalhando, reunidos, o nosso grupinho da segunda-feira, né? E quantos retornos nós estamos recebendo, né? De pessoas agradecendo a ajuda que estão recebendo, tal. Então, é isso que está acontecendo. O trabalho continua, o pessoal da terça-feira está trabalhando, o pessoal da quinta-feira está trabalhando, e olha nós aqui, nós não demos um jeito de estar reunidos na quarta-feira? Não estamos nós aqui como se estivéssemos lá na sala do centro? Todo mundo conversando? Hã? Olha que beleza. Então, o nosso aprendizado e a nossa fé nos propicia isso, nos colocou isso. Agora, o que eu posso fazer na minha casa, sendo espírita, e o que nós temos feito com tudo isso que nós aprendemos, sabendo que a espiritualidade não nos abandona em momento algum, que somos nós, basta que nós abramos o nosso coração, né? Basta cada um abrir o seu coração, né? Sintonizar, o irmão está ali do lado, né? A prece feita de coração, não aquela prece automatizada, mas de coração aberto. A espiritualidade está conosco. Gente, a ferramenta do evangelho no lar. Como é importante para equilibrar o nosso lar. Aquela equipe espiritual, quando você abre a tua casa, vem aqueles irmãos, né? E colocam muita luz, muita energia na nossa casa, né?
e pegam essas nossas energias também, essas vibrações que nós fazemos quando nós pedimos pelo mundo, né? Para que a pandemia passe logo. Isso é ser espírita na pandemia. E outra ferramenta, um santo remédio que nós temos, que é essa bendita água fluidificada. Que remédio que é? Quantas vezes a gente toma isso? Né? É bem melhor que um sal de fruta, gente. Né? Bem melhor. Faz um efeito assim. E a hora que você toma essa água de coração aberto, de alma aberta, ela te lava, os irmãos colocam todas aquelas energias que você necessita e você tem tudo aquilo que você necessita e você só não recebe se não quiser. É muito simples, é dessa maneira, né? E isso tudo foi aprendendo a colocar em prática e estamos fazendo isso. E uma outra coisa que nós podemos ser nesses momentos onde são tantas as notícias de pessoas que querem trazer um pouco de tragédia, assim, de caos, né? Só falando de coisas ruins, que tudo está tudo piorando, está tudo não sei o quê, que o mundo está acabando, que não sei o quê. Não. Nisso tudo, nós como espíritas, nós podemos ser luz. Nós podemos ser luz. Nessa escuridão que às vezes tentam colocar através desses vírus que estão circulando, né? Mas o pior do que o corona, é o vírus do pensamento de baixa vibração. Quanto menos notícias ruins você compartilhar, você já está ajudando. Agora, quantas coisas positivas você trocar, você está ajudando, né? Tem gente que ainda acredita que vai tomar vacina e vai virar jacaré. Está aí a prova, o Rega não virou. Está aí bonitão. Né? E vamos em frente. Né? A principal vacina que nós espíritas podemos dar ao mundo é o bom pensamento. Hoje, eu vi uma colocação do Divaldo, né? Quando ele falava do universo, que até um tempo atrás diziam que o universo era energia em movimento. Aí agora eles estão falando que o universo é pensamento, que ele se expande e se contrai. E é. E uma das principais coisas que eu aprendi sendo espírita é que nós somos o que pensamos. Aonde está o meu coração? Aonde está o meu pensamento é o que eu sou. Então, por que eu não posso pensar mais coisas positivas?
Eu não posso colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi na nossa casa espírita. Né? Eu vejo, às vezes, algumas pessoas perdidas, tal. Falei, puxa, mas nós já conversamos sobre isso. Não deixa a tragédia se abater. Tem alguma razão. Tudo que nos acontece tem alguma razão. Se a situação é assim, o que eu posso fazer para melhorar? Espiritualidade me ajuda, eu estou aqui, eu quero ser ajudado. E eu também vou ajudar, né? E aí as coisas acontecem. As coisas acontecem. Só para a gente ter uma ideia disso tudo, é que já se passou quase um ano. Já foram 11 meses que ficaram para trás. Já temos vacina, já temos coisa que demorava 10 anos, nós estamos fazendo vacina em tempo recorde. Aprendemos tantas coisas positivas. Né? Então, é essa a nossa questão como espírita. É colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Eu estou tentando fazer isso. Isso não quer dizer que eu seja um monge de paz, de calma. Não, a Jaque, que está aqui do meu lado, que o diga. Tem hora que eu tenho meus momentos de explosão, né? de descompensação. Mas é natural, eu sou um espírito muito novinho ainda. Eu estou começando a minha caminhada, eu tenho tudo que aprender. Então, eu não posso exigir que eu seja um poço de equilíbrio o tempo todo. Não é isso. Mas é saber que cada vez que eu me desequilibrar, né, eu tenho, que nem nessa figura, eu tenho Jesus junto comigo. Eu tenho os irmãos espirituais do meu lado. Eu nunca estou sozinho. E nenhum de nós está sozinho em momento algum. Né? Então, vamos colocar em prática todas aquelas lições que nós, ao longo desses anos, nós aprendemos nas palestras, nos estudos. Né? Vamos observar ao mundo à nossa volta e começar a ver as coisas melhores. Eu tenho certeza que a maioria de nós, todos nós estamos fazendo isso. Mas vamos nos esforçar para fazer mais isso daí. Eu posso dizer que, como espírita, na pandemia, eu estou fazendo isso. Eu estou procurando fazer isso, né? E tem funcionado. Tem funcionado bastante. Então, é aquilo que eu queria dizer para vocês. Nessa época de tantos conflitos, de tanta assim, sectarismo, de tanta gente tentando dividir as pessoas entre raças, entre classes, entre etnias, países, né? Entre classes sociais.
uma das coisas mais profundas que nós aprendemos na doutrina espírita é que hoje nós estamos aqui. Hoje eu estou bem, graças a Deus, mas o que eu já passei lá atrás? E o que eu vou aprender na frente? Para onde eu vou? Hoje eu estou Sérgio. Estou aqui no Brasil. Mas já estive em outros lugares. E vou estar em outros, em condições diferentes. Isso quer dizer o quê? Que perante Deus ninguém tem diferença. Perante aos irmãos espirituais, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo Deus. E para fechar, né, eu quero dizer que de todas as virtudes que me ensinaram, tão forte, tão poderosa, quanto entender o que é a verdadeira caridade, uma das coisas, a coisa talvez mais importante, além, junto com a caridade, que eu aprendi na doutrina espírita, com os ensinamentos espíritas, foi um negócio chamado indulgência. Que eu, na minha tradução, no meu entendimento, pura e simplesmente quer dizer o seguinte: cada um tem o direito de ser o que é e o que quer. E eu tenho que respeitar. Não preciso acatar teus mesmos pensamentos, mas como eu exijo muitas vezes que me entendam, que me respeitem até como espírita, vamos dizer assim, eu tenho que ser indulgente com todos os outros da mesma maneira. E quando a gente começa a colocar mais em prática esse sentimento de indulgência, a gente passa a ser um pouco menos crítico, um pouco menos ácido, e a gente se torna bem mais leve. Né? Então, nunca vamos esquecer, nós não estamos sozinhos em momento algum. Jesus está sempre conosco. De que forma que Jesus está conosco? Em sintonia de pensamento, mas principalmente através da espiritualidade, dos seus enviados que vêm cuidar de nós. E nos momentos principalmente de desespero, de dor, porque nos momentos de alegria, às vezes a gente nem lembra que eles existem. Mas no momento de dor, ter essa certeza como espírita, que basta a gente deixar, nós somos ajudados, nós somos orientados. E a resposta vem. A ajuda vem. Tá? Então era isso que eu queria dizer, que em momento algum, na pandemia, nós deixamos de ser importantes, com a casa aberta ou com a casa fechada. Nós somos espíritas o tempo todo. Nós somos
agentes do Cristo o tempo todo. Tá? Então é isso.